Olá, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso propósito interno e o nosso propósito externo. Muita coisa se fala sobre propósito externo, sobre propósito interno, sobre múltiplos propósitos, né? Mas de uma forma simples e prática, eu quero trazer você para o que realmente é propósito no nosso dia a dia. Porque eu acho que tem muita mistificação em cima disso. E quando nós começamos a entender como começam todas as coisas, a gente começa a entender que a coisa é muito simples. Então, para você que não me conhece, eu me chamo Emily e eu estou aqui para trazer você para a consciência do poder do agora. Então, o poder do agora faz com que eu me concentre no meu momento presente, na minha presença, no que eu estou fazendo agora, e inclusive perceba a verdade do propósito. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a se lembrar do nosso princípio, de como Deus criou tudo e de como Ele criou a natureza, inclusive que nós somos essa natureza, o que é que a gente começa a entender? Por exemplo, quando nós vimos uma planta, o que Deus ele cria as coisas como uma base e um princípio que são todos iguais, imutáveis. Então, quando a gente olha uma árvore, por exemplo, o que acontece com a fruta, né? Com uma árvore, é uma semente que quando ela é plantada na terra, ela naturalmente ela cresce, ou seja, naturalmente ela prospera. Por quê? Porque é um princípio a prosperidade, porque a prosperidade é natural. Então, quando a gente começa a observar todas as coisas como são feitas, inclusive o ser humano, o que é que a gente percebe? Que nós somos uma semente, né? Que nós somos a semente da criação, que nós também somos plantados. Só que o plantio foi feito pela criação, pelo Criador, por Deus, onde nós fomos feitos de uma forma um pouquinho mais atualizada, de repente, né? Porque nós já somos a própria terra, né? Nós já estamos plantados na própria terra. Então, o nosso propósito interno é crescer, porque o propósito externo ele é linear, mas o propósito interno é crescer. Crescer o quê, Emily? Crescer igual como cresce uma árvore. Porque o que acontece com a árvore? É uma semente, quando ela é enterrada na terra, ela começa a crescer, uma raiz aqui, uma raiz ali. E essas raízes vão trazendo uma base forte até que em um determinado momento, o que acontece com essa semente? Ela rompe a estrutura e ela chega à nossa realidade, né? Com frutos, com tronco, com árvores e com essa beleza toda que a gente vê aí. E nós somos iguais. Então nós temos o propósito, que as pessoas falam, não, que o meu propósito é ajudar, meu propósito é isso. Mas nós temos esses dois propósitos. Por quê? Porque o objetivo sempre é crescer. Porque a prosperidade é natural. Mas só que nós temos um pontinho a mais. Nós temos um ponto a mais, que nós temos o que? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que eu escolha, apesar da a minha prosperidade ser natural, que eu possa fazer um ciclo repetitivo onde essas raízes acabam não sendo muito rasas. E para essas raízes serem profundas, ou seja, para esse propósito ser profundo, eu preciso tomar decisões diferentes, ter experiências diferentes para eu ir descobrindo aquilo que eu sou. Porque eu sou uma semente, mas só que foi que Deus fez, Ele me plantou na terra e eu preciso descobrir o que é que eu sou.
alargando essas raízes que eu sou, até que eu manifeste aquilo que eu sou no externo, na realidade. Então, o meu propósito ele é importante sim. Eu preciso definir uma direção para onde eu vou, até porque para eu conseguir trazer essas raízes, eu preciso ter experiências diferentes para eu ir descobrindo quem é que eu sou. Só que o nosso verdadeiro propósito ele é interno, né? Porque eu saber como eu me comporto, eu me comportar, eu crescer, eu maturar, ter maturidade, relacionamentos, conexões. Então, tudo isso vai fazendo com que eu fique cada vez um ser humano melhor. Então, quando a gente começa a entender que o propósito de dentro, ele é muito mais eficaz, duradouro, memorável e eterno, que é um propósito eterno, ele é de dentro para fora. Aqui fora o objetivo, ele é interessante, nós precisamos caminhar, mas nós não temos que ficar focando somente no externo. Porque muitas vezes a gente chega nesse propósito e pode até chegar nesse propósito, mas se eu não tenho uma base muito forte, se eu não tenho a maturidade, se eu não tenho o conhecimento, o aprendizado, o caminho trilhado, o treinamento para isso, muitas vezes eu chego nesse objetivo e eu caio. Se for financeiro, por exemplo, se eu não tenho esse aprendizado, né, essa maturidade, esse treino, essas horas de treino, esse movimento com consistência, se eu chego nesse lugar sem essa consistência, eu não tenho base para eu me manter ali. Então, como eu não passei um passo a passo, eu fico lá parada, né? Então, o propósito interno, ele é muito importante. Mas aí, para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo. Né? Um exemplo que eu já estava fazendo propósito interno e não tinha a menor noção. Um belo dia, eu resolvi fazer um propósito externo, que era o quê? Tirar a minha carteira de motorista, porque olha o propósito. Porque era importante, porque eu precisava fazer minhas coisas, porque, né? Tudo isso que dá essa liberdade de ter uma carteira de motorista. Eu falei motorista, né? Motorista. Então eu comecei, né, contratei o treinador, a autoescola e fui treinando essa parte da autoescola prática. E aí chegou o dia da prova. No dia da prova, o que aconteceu? Primeira parte vinha baliza. E olha só, eu tinha treinado a baliza, eu era muito boa na baliza e pra mim, eu ia passar nessa baliza. Quando eu cheguei lá, que eu fiz a primeira parte da baliza, sabe o que aconteceu? Eu perdi. Porque o fiscal foi falando, botando pressão na minha cabeça, porque o lugar que foi, né, o lugar que foi a baliza era diferente do lugar que eu treinei. Então, assim, tinham várias variáveis que fizeram com que eu me sentisse insegura e que eu não conseguisse passar. Então, o meu emocional foi muito abalado, né? E aí eu voltei e fui treinar de novo. E eu treinei. Agora já tem um queira mais, né? Eu treinei já no lugar, eu já sei como é que o fiscal aborda, então eu já tive uma experiência, eu voltei a treinar, né, com base nisso tudo. E depois eu fui lá e fiz a prova de novo. Quando eu fiz a prova, que eu fiz a parte da baliza, nossa, foi incrível, foi ótimo, passei da baliza, fiquei empolgada, feliz, uhul. E aí eu passei para a próxima fase, e a próxima fase foi fazer a minha embreagem. Quando eu fui na minha embreagem, eu acabei perdendo. Só que aí dessa vez foi diferente o meu comportamento. Por quê? Porque eu já tinha tido um micro resultado. Então, quando eu não passei na baliza, quando eu passei na baliza, mas eu não passei na embreagem, eu fiquei super feliz, sabe por quê? Porque eu tinha ganhado a maturidade, porque o meu emocional não estava mais abalado. Porque esse caminho, esse propósito interno de eu ter maturidade e eu ter tido essa experiência foram tão fortes que aconteceu aquilo ali, eu estava muito feliz, porque dali para frente o meu propósito já ia ser alcançado, porque o meu problema era emocional muitas vezes, né? E esse emocional estava forte.
né? E o professor, não, professor, esse não é possível, porque esse rapaz fez errado, porque ele isso, porque ele aquilo. Só que ele disse, professor, calma, eu vou passar, porque essa parte já foi, esse propósito já foi cumprido. É tipo assim, eu já sei quem eu sou, eu já tô madura, eu já descobri esse caminho, né, na minha cabeça, nessa mentalidade. Então, aí eu continuei treinando, mas tranquilo. Quando eu fui fazer a prova de novo, o que foi que aconteceu? Eu estava tão confiante, eu já tinha treinado tanto, eu já estava com essa maturidade, né, esse caminho feito, que eu passei na parte da baliza, passei na minha embreagem, e quando eu fui fazer o teste de rua, eu tive que pedir o meu fiscal. Eu estava tão confiante, estava tão legal, tão segura, que o meu fiscal queria ficar trocando ideia comigo, eu dirigindo, achando que eu já era uma motorista, assim, né, bem renomada, com muito tempo de estrada. Eu falei assim, olha, professor, acho ótimo, quero realmente estar batendo papo com você, só que eu tô fazendo a prova e eu posso me desconcentrar. Ou seja, eu tive que mandar ele calar a boca, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que o caminho que a gente trilha para esse propósito externo, ele está muito relacionado a essa profundidade de quem eu sou e de como eu me comporto em cada passo do que exatamente onde eu vou chegar. Por quê? Porque a prosperidade é natural, entende? Porque o crescer é o da semente. Eu só preciso tomar decisões para aprender. Então a gente começa a entender várias coisas, por exemplo, não existe erro no aprendizado, existe a descoberta de quem eu sou, existe o treino, existe a maturidade. Por quê? Porque quando eu consigo isso, fica muito mais fácil chegar no meu propósito, né? Mas quando eu tenho as minhas raízes rasas, né? Eu não tenho muitos caminhos, não tenho muito repertório, não tenho muita experiência, não me coloco nela, fico sentindo medo, esse medo que não existe, né? Esse medo que está no passado, que não existe, que está no futuro, essa angústia, eu fico sem tomar decisões, ou muitas vezes eu fico distraída fazendo coisas que não vão trazer uma experiência efetivamente para mim de passar, né, nessas fases, que eu acabo não aumentando o meu propósito interno, que é o que vai trazer retorno. Porque quer ver, observe a árvore, né? Naturalmente ela vai fazendo a raiz dela. Quando a gente pensa que não, ela, quando ela, o que que ela faz? Aqui tem a fruta mesmo, são frutos que não acabam mais, ou seja, nós como seres humanos temos um poder exponencial e ainda tem mais. Nós temos o poder de criar nossa realidade, porque nós somos a semente de que? Da imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu sou a semente dele que ele já enterrou para prosperar, o que que acontece? Ele chegou um determinado momento e fez assim, ó, e nos plantou na terra. Ou seja, estamos com vida crescendo cada passo, cada momento. E criando o nosso mundo com o livre-arbítrio, que é o princípio dele, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos o que nós queremos fazer. Então, quando a gente percebe esses detalhes, o que que acontece? A gente começa a perceber que nós somos enganados, que o tempo todo aparecem situações, programações que vieram anos e anos e anos para que a gente não avançasse no nosso propósito real aqui na Terra, né? Por quê? Porque eu vou chegar em qualquer propósito externo que eu for, desde que eu esteja essa base sólida. Porque qualquer decisão que eu for tomar, eu já estou preparada, eu já descobri quem eu sou. Então, o tempo todo nós entendemos quem nós somos. E aí a pergunta que eu faço para você é: com essas informações que você está tendo agora, o que você é capaz de fazer? O que você pode decidir agora fazer, porque só existe o agora, onde você
cada passo que você passar, você vai entender o mais forte que você fica. E outra coisa também, né? Eu percebo que nós estamos num momento muito delicado, né? Onde, por causa desse propósito raso, onde nós não sabemos, esquecemos e não descobrimos quem nós somos, nós estamos reagindo às situações externas que estão aparecendo, né? Então a gente reage, mas essa reação, quando é uma reação de dor, quando é uma reação de angústia, de ansiedade, ela tá desequilibrada. Porque nós não somos isso. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quem é Deus? E esse sopro que Ele deu na gente, já deu a gente como semente. Esse sopro foi de quê? Senão de alegria, de amor, de paz, de gratidão. Então, quando a gente sente essa angústia, quando a gente reage às situações achando que tudo está ruim, desequilibrado, é uma reação a lembranças que nós temos. Porque quando nós estamos no agora, nós estamos presentes na situação que está acontecendo agora. Mas quando nós estamos com angústia, reagindo às situações, o que acontece? Nós estamos puxando uma memória. Preciso falar algo para vocês antes. Nós temos uma programação na nossa mente, onde ela roda de forma automática no nosso dia. E essa programação foram feitas por lembranças, situações, aprendizados que vieram da nossa infância, que vieram de um sistema, que vieram de uma cultura, de uma religião, e que são tudo programinhas que estão aqui na nossa mente, mas esse programa não é você. Esse programa não sou eu. Porém, muitas vezes nós passamos o dia inteiro deixando esse programa rodar. E nós perdemos de viver essa realidade que nós estamos vivendo agora, no agora, criando, né, tudo que Deus deixou para a gente criar com livre-arbítrio, onde nós ficamos repetindo o programa o tempo inteiro, né? Então a gente precisa estar alerta a isso. E é por isso que a gente passa um tempo, né? Passa um determinado intervalo de tempo e nós temos a sensação que nós não saímos do lugar. Por quê? Porque realmente nós não saímos do lugar, porque nós não estamos vivendo o agora do jeito que ele é. Nós estamos vivendo memórias dessa programação toda que eu falei para você, porque a gente decide com o nosso livre-arbítrio deixar o programa rodar, onde nós não tomamos decisões novas, como por exemplo, comer uma comida nova, ir num lugar diferente, conhecer novas pessoas, conversar com pessoas diferentes, ter novas ideias e tomar decisões para fazer coisas novas. Tudo isso, que são essas 5 coisas, faz com que a gente comece a cumprir o nosso propósito interno, que é lembrar quem nós somos em cada desafio novo. Mas não. Nós sentimos o que na hora de tomar uma decisão? Medo, incapacidade, limitação. A vida é assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu vivo de condição, eu não vivo de decisão. Todos esses medos, eles são ilusórios, porque é só uma reação de uma memória que eu sinto medo, ilusório, psicológico, porque está só na minha mente, e que não é real. É só uma reação do meu corpo, porque eu quero tomar uma decisão nova, mas eu tenho um programa que fica me paralisando. Então, por isso a expressão vai com medo e tudo, né? Por isso a expressão a gente precisa ir. Por quê? Porque essa reação é uma proteção desse programa para que a gente não avance. Por quê? Porque a gente mesmo está decidindo esse programa rodar.
a gente decide o dia todo, sabe quando? Quando a gente come a mesma comida, quando a gente sente preguiça de fazer exercício, né? Esse programa, ele é viciado para fazer as mesmas coisas, sabe por quê? Porque ele gasta menos energia quando ele está automatizado. Como, por exemplo, quando a gente dirige um carro que tem várias marchas, olhar para trás, olhar para frente, retrovisor, né, velocidade, pé na meia embreagem, né, para quem não tem um carro que não é automático, tudo isso é uma automatização que a gente faz, onde a gente nem pensa que está dirigindo, não é mesmo? Pois a nossa mente é assim, isso já foi um programa da direção que foi instalado na sua cabeça e que você aperta o botão e ela anda. E, por exemplo, quando você dirige pelos mesmos lugares, você nem percebe o ambiente. E o ambiente é diferente. Por quê? Você está passando pelo mesmo ambiente, mas a natureza ela muda, as pessoas mudam, as situações mudam, mas eu tô no automático, onde eu nem percebo essa paisagem. Eu nem percebo como eu dirijo, e de repente eu já estou num lugar de destino e nem percebo. E é assim a nossa vida fica totalmente automatizada. E é assim o nosso propósito interno de vida, que é o propósito eterno, de ter experiências, de experimentar a vida no aqui e agora. Ela fica sem poder ser realizada, porque eu estou decidindo o tempo todo viver no automático. Tá bom, Emily, eu entendi, isso é pesado, é novo, minha cabeça está explodindo, o que eu devo fazer a partir de agora para mudar esse cenário? Primeira coisa que você deve fazer e que eu estou fazendo todos os dias, treinar, porque isso nunca foi ensinado, porque nós somos enganados, mas agora está na hora de a gente acordar. E isso daqui é o famoso despertar da consciência, que é despertar por aqui e agora de quem eu sou, que é eu parar de ficar dormindo, rodando um programa, porque inclusive beneficiam certas pessoas que já sabem disso. Beneficia um certo sistema que está totalmente arquitetado para que a gente viva nessa distração. Porque a partir do momento que a gente se liberta disso e não vive no controle do sistema, onde ele sabe como nossas emoções funcionam, porque a gente está no nosso propósito raso, não sabemos lidar com nossas emoções, que é algo que eu vou falar já já, que a gente já vai treinar isso também, e acabo manipulando o nosso ser, manipulando a nossa forma de viver, manipulando o dinheiro que eu ganho, manipulando como eu vivo com minha família, influenciando com as mídias sociais e tudo isso controlando os seres humanos pela mente, pelo programa que roda. Existe um controle. Se isso não explodiu a sua cabeça, tá na hora de você e de eu dar um chega nisso para a gente acordar com o que veio de Deus, com o que tem dentro de mim, com a potência que eu sou, com a bomba atômica que eu sou, com o ilimitado que eu sou. Porque esse limite colocado está no programa. Mas nós somos mais que isso. Nós podemos apertar o botão do programa e rodar ele no manual. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados, mais propósito, crescimento, alargar a nossa mente e ser realmente quem nós somos. Então, o primeiro passo é tomar controle da nossa vida. Segundo passo, perceber as nossas emoções. Quando eu sinto angústia, quando eu sinto desequilíbrio, porque Deus é equilíbrio. Vocês concordam comigo, né? Se eu sou a imagem e semelhança dele e estou desequilibrada, provavelmente eu estou deixando o programa rodar, concorda? E como é que ele funciona? Pensamento. Se eu passo o dia todo pensando coisas ruins, eu automaticamente estou deixando o programa rodar, que está acostumado com o viés negativo programado, e ele vai trazer uma emoção de angústia, de ansiedade, de estresse,
de dor, onde isso está criando a minha realidade através do meu sentimento. Então nós precisamos o quê? Mudar o pensamento. Rodar no manual. E em 5 segundos a gente fazer uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1 é uma técnica para desligar o programa. Onde quando eu tenho uma intuição, porque a intuição ainda vem de Deus, a gente ainda deixa Deus agir. Temos o livre-arbítrio, mas de vez em quando, né, quando a gente permite, Deus age dentro da gente e a gente recebe a intuição. Quando a gente recebe a intuição daquilo que a gente deve fazer, o que a gente faz? Age na hora, senão o programa vai rodar, vai começar a arranjar desculpa, vai começar a fazer análise de tudo aquilo que ela já viveu, né? Porque ela é super esperta, ela tá tudo programado, e aí ela me impede de tomar uma ação. Mas essa ação, ela vai trazer uma realidade nova na minha vida. Cada passo que eu der, cada coisa que eu decidir, cada momento que eu viver como um único, eu vou mudar a minha realidade. Agora, cada momento que eu deixo o programa rodar, cada palavra negativa que eu tô acostumada a falar por um senso comum, que é questionável, porque é um programa, porque é um sistema, com várias palavrinhas que trazem um gatilho para o programa rodar. Quando eu não mudo esses gatilhos, eu tenho o poder de mudar esses gatilhos. E vou fazer isso no próximo vídeo. Então, quando eu ajo com medo e tudo, eu vou mudando essa reação minha. Porque eu não preciso reagir a todas essas situações. Porque quando eu reajo, não dá tempo do programa manual rodar, e quando eu estou reagindo, eu não estou vendo a realidade do jeito que ela é. Eu estou rodando um programa que é de uma memória que eu tenho aqui. Então, muitas vezes, as reações que nós temos no nosso dia a dia estão relacionadas a memórias, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu converso com alguém, muitas vezes eu vejo algo nela que me traz uma lembrança. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa e ela tem uma fisionomia que me lembra alguém. Ou ela tem uma palavra que ela usou, lembra que tudo é gatilho para o programa rodar? Ela usou uma palavra que me lembrou algo. Quando essa palavra me lembrou algo, eu automaticamente, o programa rodou e eu associei uma memória que eu tive, por exemplo, negativa. Então, se eu trago a memória negativa e eu deixo o programa rodar, essa pessoa que não tem nada a ver com as minhas memórias, tudo que ela falar a partir de agora, eu vou dizer, nossa, essa pessoa não bati com o santo dela. Ela falou umas coisas, eu não quero nem mais ver, o que ela falou não tem nada a ver. E eu automaticamente bloqueio tudo que ela fala a partir daquele momento. E eu começo a retrucar. Eu não paro para ouvir de modo manual. Eu associo a memórias e já tenho uma resposta pronta. Desconfie de resposta pronta que você já tenha, sem observar os detalhes do aqui e agora. Então, você percebe como tem um monte de detalhezinho que nós precisamos ficar alertos? Mas, voltando ao ponto, tem muita informação, mas voltando ao ponto inicial de tudo, que é o propósito interno e o propósito externo. Nós precisamos olhar com muito detalhe, com muito amor, a nossos propósitos internos, para que a gente crie uma realidade naturalmente. Porque muitas vezes essa realidade que está sendo criada pode ser um programa rodando, repetindo, e onde eu crio uma realidade que eu não quero. Quando eu rodo de modo manual, onde eu percebo que cada passo que eu der, eu estou alargando o meu propósito eterno, né, de ser uma pessoa mais humilde, de uma pessoa mais tranquila, né, de uma pessoa que não age com arrogância, que não tem esses orgulhos todos, que está aqui como aprendiz, sabendo que cada passinho é um aprendizado, que está crescendo como ser humano, que está mudando comportamentos.
que não está se identificando com o programa. Ah, porque eu era agressiva. Ah, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Porque tudo isso tá onde? Na mente. E a mente tá rodando o quê? Um programa. Aí eu começo a rodar o real propósito da minha vida, que é ter gratidão, ser feliz, emanar amor e lembrar quem eu sou todo momento, sendo um ser humano melhor. E eu vou te dizer mais, a nossa vida com propósito eterno está a serviço de outras vidas. Então, o propósito externo está muito relacionado com o que eu vivo na minha vida do que esses lugares que eu quero chegar. Porque cada passo que eu dou oportunidade ao outro que está me vendo ter atitudes, que é o que a gente chama de comunicação não verbal, onde ele toma decisões de se comportar diferente a partir do meu comportamento, da minha coerência, do meu alinhamento, da minha verdade, de quem eu sou. Olha como é importante a gente viver na verdade. Olha como é importante a gente ser destemido. Olha como é importante a gente fazer coisas novas na nossa vida. E vou te dizer mais, Deus ajuda a gente o tempo inteiro, porque lembra, Ele deu o sopro e Ele tá o tempo todo sustentando a gente. Mas como é que a gente consegue ter conexão com Ele se a gente está distraído nessas memórias? Em que momento? Deixa eu te dizer algo. Deus não fala português, não fala alemão, não fala japonês, não fala nenhuma língua. A língua que Ele fala é de energia, porque nós somos energia. Então, essa energia é a nossa atitude, é o nosso comportamento, é a nossa coerência. É assim que a gente consegue se comunicar com Ele. E não só com Ele, como também com as outras pessoas que também têm a mesma linguagem, porque todas elas são o quê? Imagem e semelhança. E nós nos comunicamos através desse movimento. Então é por isso que é muito mais o que eu ajo do que o que eu falo. Porque o que eu ajo, ele é percebido de uma forma muito rápida. Porque todos nós somos deuses, mini deuses, imagem e semelhança, semente dele, criadores da nossa realidade. Um mundo próprio de cada um, livre-arbítrio. Olha como tudo se encaixa, não é? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, nossa, façam o que vocês quiserem, porque eu vou depois aprofundar cada assunto desse, né? Porque eu estou aqui, ó, focada no poder do agora, tá? Para quem me segue nas redes, eu tô lendo todo dia ele, né? Tô lendo todo dia ele.